Oi, pessoal, tudo bom? Professora Cristina, para mais uma aula de Engenharia de Tráfego, CIV 0164. Hoje nós vamos para a unidade 2, que são planos semafóricos. Então, vamos para um pouco de definições, né? Então, a gente tem aqui uma aproximação com as seções 1, 2 e 3. E aí a indicação de um ponto de conflito. Então, nós temos E e F, são exemplos de movimentos conflitantes, movimento E e movimento F. Na figura estão representados 3 dos vários movimentos veiculares, com a origem em A e destino em B, C e D. Então, essa é uma representação típica, né? Um cruzamento, duas vias, mão e contramão nas duas vias. Então, a representação gráfica para o diagrama de estágios, a gente tem movimento veicular, né? Verde é permissão para passar, e vermelho, parar e aguardar. E no movimento pedestre, a gente tem verde, permissão também para passar, e vermelho, parar e aguardar. A gente aí está com exemplo de duas vias, né, de mão única, Rua Pizza e Rua Sardella. Então, a gente tem aí exemplos de diagrama de estágio, né? Estágio A, permissão para parar, né, vermelho, permissão para passar, verde. Estágio B, ao contrário, né? Estão visualizando? Exemplo de grupos semafóricos. O grupo G1 é para uma aproximação da Rua Pizza, que eu tenho 3 movimentos veiculares. E G2 para a Rua Ravioli está com 4 movimentos. Então, a gente tem a Rua Ravioli é mão e contramão e a Rua Pizza é mão única. Então, aqui na figura abaixo, a gente tem estágio A, né? Verde é a Rua Pizza, liberado, né? E o estágio B, a Rua Ravioli e a permissão para parar para a Rua Pizza. Então, a gente tem o G1 e o G2. Ainda em definições da sinalização semafórica, nós temos o período de entreverdes, que é o período entre o final do verde de um estágio e o início do verde do estágio subsequente. Então, o entre verdes é o TA, que é o tempo de amarelo, mais o TVS, que é o tempo de vermelho de segurança. Então, a gente tem uma velocidade máxima regulamentada. Até 40 km por hora, a gente tem um tempo de amarelo calculado de 2,98 segundos, né? E arredondado 3 segundos. Para 50, 3,48, que arredondado também dá 4 segundos. De 60, também arredondado dá 4 segundos. 70 dá 5 segundos e 80 também 5 segundos. Então, o tempo de vermelho é o tempo necessário para o veículo que cruzou a retenção para que ele saia da zona de conflito, tendo iniciado a travessia do cruzamento no final do amarelo. Tá? É um tempo de segurança. Então, o tempo de vermelho, TVS, é o L, que é a largura do cruzamento, incluindo a faixa de pedestre anterior, mais o C, que é o comprimento do veículo, sobre a velocidade do veículo, menos o T, que é o tempo de reação dos motoristas. Tá? Então, o TVS vai ser esse tempo aí.
Uma programação semafórica é o estabelecimento da sequência ou sequências de estágios e dos entreveres para a operação de um semáforo. Porque, gente, né, a cidade ela não é igual em todos os momentos do dia, né? Então, uma cidade que tenha um controle dos semáforos, por exemplo, na hora do pico da manhã, o ideal é você ter um tempo de semáforo, né, ou uma programação semafórica que vai mais ou menos das 7 da manhã às 9 ou às 10. Aí das 10 ao meio-dia é um entrepico. Depois das 2 da tarde, mais ou menos, até as 4 também é um entrepico. E das 4 às 8 da noite a gente tem o pico da tarde. E aí temos a noite e ainda temos a madrugada. Em muitas cidades, a madrugada ela fica com o semáforo intermitente. Então, um plano semafórico é uma temporalização da programação semafórica para atender esses procedimentos todos que acontecem na cidade, né? A cidade ela é muito dinâmica, como eu disse, às 10 da manhã não é igual ao meio-dia, né? Que não é igual às 4 da tarde, que não é igual às 6 da tarde, que não é igual à meia-noite. Então, um ciclo é a soma dos tempos, dos estágios e entreveres de um plano semafórico. Então, ainda em sinalização semafórica definições, nós temos aí uma representação esquemática de um ciclo de aproximação. Então, a representação de um ciclo de uma aproximação, a gente ainda no exemplo lá da Rua Pizza, né? Com 19 segundos de verde, 3 segundos de amarelo e 28 segundos de vermelho. Vocês podem ver aí pelo gráfico. Nesse caso, o tempo do ciclo é 50 segundos, né? Aí a unidade segundo. E aí vocês veem na figura acima, para vocês lembrarem a Rua Pizza e a Rua Ravioli, né? Tá? Com os tempos de verde e os tempos de vermelho. Então, temos aí um ciclo, somando tudo, de 50 segundos. Então, aí assina a representação gráfica, né? Com plano, programação, ciclo semafórico em diagrama de barras, né? Então, a gente vê a Rua Pizza, no G1, né? E a Rua Sardela, no G2. Então, a gente tem, enquanto a Rua Pizza está em verde, né, e amarelo, a Rua Sardela está em vermelho. E vice-versa, né? Quando a Rua Pizza fica em vermelho, a Rua Sardela fica em verde e amarelo. E aí a gente tem na soma os 50 segundos, que é o ciclo semafórico. E aí ele se repete essa programação, ou não, né? Ou, como eu disse, pode ser necessário uma outra programação, né? Então, o problema também que Macapá vivenciou muito, né, é que com a energia muito instável, você tinha uma desprogramação do ciclo de programação. Então, nos semáforos mais novos que foram comprados, né, Macapá deve ter uns 120 semáforos agora. 120 cruzamentos semaforizados, eu quis dizer. Mas quando o prefeito Clécio assumiu e que eu fui para a CETEMAC, nós tínhamos somente 50 cruzamentos semaforizados. Então, esses novos semáforos que foram colocados, você já tem foco para o pedestre e também o no break, que nos ajudou muito, principalmente com essa oscilação da energia. Estou tendo contato com alguns professores da elétrica que estão nos perguntando se algum aluno tem interesse
em fazer um estudo de um semáforo com energia solar. Então, uma proposta de um TCC para que a gente tenha esse semáforo com energia solar. Então, a gente tem a representação gráfica, né, o diagrama de barras, para o exercício exemplo. Né? Era elaborar o diagrama de barras para o seguinte caso. A gente tem um tempo de ciclo de 160 segundos, um tempo de verde de A 58 segundos, tempo de verde de B 26 segundos, tempo de verde de C 64 segundos, tempo de amarelo 4 segundos e 3 estágios, né? A, B, C não simultâneos. E aí a gente tem essa representação gráfica, né? Do A, né? Tempo do verde do A. Como não são simultâneos, temos um diagrama com 3 estágios, né? E o tempo em segundos. O ciclo, 160 segundos, né? Então, o tempo do verde e do amarelo do A, o B e o C vai estar totalmente vermelho e o B vai estar um trecho vermelho, um trecho verde, um trecho amarelo. E aí inverte quando a gente tem o B com o tempo de verde, né, e de amarelo, e o C com o tempo de verde e o de amarelo respectivos. E aí nós temos também os materiais, né, os grupos focais, né, convencional e o de LED. Né? A vantagem do convencional, ele custa menos, e a desvantagem é que ele usa lâmpadas incandescentes e a vida útil dela é mais curta. As lâmpadas de LED têm um consumo 100 vezes menor e uma menor manutenção. E tem uma outra vantagem que não está aqui colocado, é que a visualização das lâmpadas de LED para o motorista, né, que está circulando na via, é melhor na de LED do que na convencional. Macapá é uma cidade muito clara, né, muito sol o ano todo, então nós praticamente todos os semáforos aqui de Macapá, eles já são com lâmpadas de LED. Elas foram trocadas ainda quando eu era presidente da CETEMAC. E aí nós temos, né, a sinalização semafórica para ruas de mão única, você ter um duplicador, né? Além de ter um conjunto semafórico, né, o grupo focal na via, você ter na beira também, já que a rua é de mão única. E no de mão dupla, você teria só no braço, né, o duplicador. Aí a gente está vendo os semáforos, né? Então tem uma discussão muito forte se os semáforos eles devem estar após o cruzamento ou antes do cruzamento. Né? Cidades adotam antes do cruzamento e cidades adotam depois do cruzamento. As cidades que adotam antes do cruzamento, a grande questão por elas colocada é porque o motorista tem uma tendência a obedecer mais se o semáforo está antes do cruzamento, porque ele vai ter que parar, né, para obedecer o semáforo um pouco antes também. Aqui estão as vantagens do depois do cruzamento, né? Mantém o motorista informado mesmo depois da passagem da faixa de retenção. Padrão na maior parte das cidades brasileiras, melhor visibilidade para os primeiros da fila e racionalidade no uso da coluna e dos grupos focais. E é isso, gente. Aí está a nossa bibliografia. E até a próxima. Obrigada.
Tenha uma boa semana.